Meus irmãos, a paz do Senhor, vós em Cristo, teu amigo, pastor Maurício Xavier. Passando para deixar para vocês mais uma reflexão bíblica. Na verdade, irmãos, é uma promessa. Promessa essa que saiu dos lábios de Jesus. É a promessa que fala a respeito da volta de Jesus. A promessa que fala sobre o arrebatamento da igreja. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. É muito interessante essa expressão de Paulo, porque o mesmo Senhor. Por que o mesmo Senhor? Em outras palavras, Paulo está dizendo, é o mesmo Senhor, aquele que esteve entre nós, aquele que foi preso, aquele que foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou. É esse que eu estou falando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, não podemos perder a esperança a respeito dos nossos irmãos que morreram, que partiram para a eternidade antes do arrebatamento da igreja. Paulo, ele está dizendo que os nossos irmãos que partiram antes do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Olha o que ele diz no versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, é até interessante que Paulo usa o pronome nós, porque Paulo acreditava que o arrebatamento da igreja poderia ainda acontecer no tempo do seu ministério. Aí Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer. É uma palavra que está pendente, porém uma palavra verídica, uma palavra verdadeira. Eu tenho até costume de dizer que se o homem crê, Jesus vem. E se o homem não crê, pastor, ele vem do mesmo jeito. As pessoas podem até duvidar da palavra de Mateus, de Marcos, Lucas e João. As pessoas podem até duvidar da palavra de Paulo. Mas eu quero ver alguém duvidar das palavras que saiu dos lábios de Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo está voltando, igreja, para que a profecia, a palavra de Deus, ela venha se cumprir. Bem-aventurados são aqueles que estão esperando o Senhor. Bem-aventurados são aqueles que crêem nessa promessa, nesta palavra, que diz que mais cedo ou mais tarde, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro vai ser tirado desta terra. É muito interessante que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo ele diz que o que é incorruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, o corpo carnal, o corpo mortal, ele vai se revestir
de imortalidade. O nosso corpo será como um corpo de glória, um corpo glorificado. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam aguardar, esperar, crer nessa promessa. Essa promessa, ela ainda está de pé, mas mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus, ela vai se cumprir e Jesus, ele vai arrebatar a sua igreja. Que Deus abençoe vocês.